Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, o objetivo da live é dar dicas importantes acerca das questões de literatura que vão cair, né, no vestibular da FUVEST desse ano. E lembrando que são cobradas 9 obras. É a leitura obrigatória de 9 obras. É uma abordagem cirúrgica, né, uma abordagem muito direcionada para os alunos que vão prestar a prova domingo, mas fica para todos um convite à leitura, não só dessas obras, como também da leitura de um modo geral, ok? Eu queria começar justamente fazendo uma reflexão sobre isso, sobre a importância da leitura e a importância da literatura. Quem já acompanha a gente há algum tempo, viu que a gente fez uma postagem recentemente sobre o fato de a leitura ser um direito de todo brasileiro. E, dentro disso, a literatura é uma ciência muito importante, porque ela consegue permitir que a gente repense a nossa sociedade através da arte, que a gente, inclusive, possa ter contato com uma recriação da realidade. Então, tem uma frase, né, do Antônio Cândido no ensaio O Direito à Literatura, em que ele diz que a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, como é o caso que a gente vai ver hoje, né? Sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, por isso a literatura é tão importante e por isso a literatura é cobrada nos vestibulares. Agora, falando especificamente sobre o vestibular da FUVEST, cuja primeira fase vai acontecer neste domingo, no dia 12. É a primeira fase do vestibular que seleciona candidatos à Universidade de São Paulo, USP. Nessa primeira fase, o candidato deve responder a 90 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas básicas do ensino médio e dentro dessas disciplinas são cobradas a leitura obrigatória de 9 obras, certo? 9 obras literárias. São 5 horas de prova. Depois, tem a segunda fase em janeiro, com base, é claro, nos candidatos aprovados na primeira fase. Essa segunda fase vai ser aplicada no dia 16 e no dia 17 de janeiro, então um domingo e uma segunda-feira. É isso mesmo, tá, gente? Não tá errado. O primeiro dia, que é o domingo, tem 10 questões dissertativas de português e uma redação. Então, essas obras que foram cobradas na primeira fase, elas voltam a ser cobradas na segunda fase, nessa prova do primeiro dia de português, ok? Depois, no segundo dia, são 12 questões dissertativas com igual valor, sobre 2 a 4 disciplinas, dependendo da carreira que a pessoa escolheu. Então, essas disciplinas... Vamos lá? Vamos continuar. O que ele precisa levar para a prova? O documento de identificação, a caneta esferográfica de tinta azul. Nisso, o candidato tem que ter muita atenção, porque no Enem era caneta preta, na FUVEST, caneta azul. No caso da FUVEST, também é permitido lápis, lapiseira, borracha, régua e apontador, caso o candidato precise desses materiais para realizar o rascunho da sua prova, tudo bem? Como que funciona, gente, a prova de língua portuguesa que tá aí no meio dessas 90 questões que são cobradas nessa primeira fase de múltipla escolha? Com base na FUVEST de 2021, que foi a FUVEST que selecionou candidatos para entrarem na USP este ano, podemos pensar em uma média de 10 questões de literatura, tá? Isto é, 10 questões sobre as obras literárias que a gente vai falar já já, e 5 daquilo que a gente costuma chamar de gramática, né? Que é a análise linguística, análise semiótica dos textos, ok? Não raras vezes, nós temos uma mistura entre literatura e gramática nessas questões. Então, é bastante comum termos, por exemplo, um texto em que uma questão é mais voltada para essa parte da literatura, para o conhecimento do texto literário, e a outra questão é mais voltada para um conteúdo gramatical. Em 2021, foram cobradas 6 obras na primeira fase.
Geralmente, essas obras que caem na primeira fase não caem na segunda. Mas isso é geralmente, tá, pessoal? E a gente não tem como saber que obras vão cair na primeira e que obras vão cair na segunda. Então, a gente não tem regra para isso, tá? Qual que é a melhor dica de todas? Estudar todas as obras, ter o conhecimento aí na ponta da língua para poder ir bem tanto na primeira quanto na segunda fase, ok? Como são as questões da primeira fase? Bom, geralmente tem um texto, como eu falei, a questão nunca é assim do nada, né? Então, o que aconteceu na página tal do livro? Não tem isso. Vai ter um texto no qual você vai se basear para responder a questão. E geralmente é mais de uma questão sobre aquele texto, tudo bem? O aluno precisa ter conhecimento específico, a FUVEST, tanto a FUVEST quanto outros vestibulares vão cobrar conhecimentos específicos dos alunos, tanto que são compreendidos como provas conteudistas, porque cobram de fato o conteúdo que o aluno tem que ter desenvolvido, conhecimento sobre ele ao longo do seu ensino médio. Então, que conhecimentos específicos que vão ser cobrados na prova de literatura? O aluno precisa saber especificamente o contexto histórico e social da obra, o contexto literário ao qual ela pertence, a gente já vai falar de cada uma dessas coisas, o estilo do autor, aspectos específicos daquele autor, aspectos específicos da obra, que às vezes pode diferir de outras obras daquele autor, então é importante saber como que é o estilo desse autor nessa obra especificamente. E o mais importante, os recursos linguísticos e textuais, vou falar primeiramente de uma maneira geral, dos recursos linguísticos e textuais utilizados para construir o sentido do texto em questão. Então, tá o texto lá, você vai ler o texto e vai ter que identificar os recursos utilizados para poder construir o sentido, para poder expressar alguma coisa. Porque o que importa em literatura, gente, não é só o que é dito, é como é dito. E, para isso, a linguagem é o mais importante. Então, tem que saber identificar dentro da linguagem ali, que está sendo utilizada, os recursos responsáveis pela geração do sentido do texto. Vai depender também de se o texto é em prosa, ou se o texto é em poesia, né? Então tem que ter esse conhecimento. E também, é claro, identificar os recursos a depender do estilo e das intenções do autor naquele texto. Sobre os contextos literários, é importante a gente saber que a FUVEST, ela abarca essas obras, ela traz essas obras abarcando contextos literários muito diversos. Então, a gente vai ter o barroco, por exemplo, a gente vai ter o realismo, a gente vai ter o modernismo, segunda e terceira geração, prosa e poesia, a gente vai ter literatura contemporânea, o modernismo português e um representante de uma literatura africana dentre as muitas literaturas africanas de expressão portuguesa que tem. Então, olha só quantas coisas diversas são cobradas dos alunos. É claro que elas conversam em alguma medida, porque senão elas não seriam escolhidas para o mesmo vestibular. É importante a gente pensar nesse diálogo entre as obras, é uma coisa que a gente vai falar já já também. E, mais do que isso, pensar em como elas representam, ou melhor, em como elas recriam o contexto histórico-social em que elas se inserem, tá? Então, conhecer esses contextos literários é conhecer o modo como eles recriam esse contexto histórico-social em que eles se inserem. Lembrem-se, né, do poema do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Tudo que se faz em literatura é um fingimento, é uma recriação da realidade. Então, a gente vai analisar dessa maneira, tudo bem? Bom, sobre a palavra obra, eu queria fazer alguns comentários aqui que vão ser importantes, vão ser relevantes para quando essa palavra aparecer nas perguntas. Veja bem, a gente pode entender obra tanto como livro, aquele texto literário que está sendo abordado, tanto quanto a carreira do autor, tudo aquilo que ele produziu, né, na sua carreira literária. Então, tem algumas palavras-chave que vão aparecer que são relevantes para quando a gente tiver que lembrar, né, desse aspecto maior que é a carreira do autor. Então, por exemplo, pode ter perguntas em que o candidato tem que identificar algum elemento no texto que foi fundamental na construção da obra do autor.
ou então um elemento que tem que ser observado no plano ou no contexto maior do romance, da narrativa ou mesmo da obra do autor. E por fim, a gente tem que observar também, como palavra-chave, um elemento que é representativo do aspecto do estilo do autor, ou do aspecto que o autor aborda ao longo da sua obra. Então, é bastante importante identificar essas perguntas, né, e como elas se constroem ao longo da prova, porque eu não sei dizer uma porcentagem exatamente, mas, sem dúvida, uma boa parte do estudo para uma prova é saber como que essa prova vai funcionar. E esse é um tipo de pergunta que, sem dúvida, vai aparecer. Então, vestibulandos, fiquem atentos. Sobre os recursos, gente. Os recursos linguísticos e textuais que eu falei para vocês. Bom, na poesia, que recursos a gente costuma ter que são relevantes para a construção do sentido do texto? Figuras de linguagem de um modo geral. Então, procurem observar o uso de metáforas, de metonímias, de antíteses, de paradoxos, de figuras sonoras, né? Então, o uso de aliterações, assonâncias, onomatopeias e também figuras que, de alguma maneira, remetem mais a esse universo do poético, né? Então, não só no âmbito das figuras literárias, mas observem versificação, nem que seja para observar a falta dessa versificação, que também é relevante, a rima, né? Rima dentro do verso, rima fora do verso, ausência de rima, é importante observar essas questões. Vocabulário, né? A linguagem utilizada. Na prosa, o que a gente tem que observar? Elementos da narratividade. Então, o foco narrativo, o tempo, o espaço, a descrição utilizada, se é uma descrição mais minuciosa ou menos minuciosa, se é subjetiva, se é objetiva. A linguagem também, se a linguagem ela pega mais para esse lado da objetividade ou da subjetividade, se é uma linguagem mais coloquial, se é uma linguagem mais formal. Os discursos utilizados são discursos diretos, indiretos, indireto livre, proximidade do narrador com o leitor e com os personagens. Então, é um aspecto totalmente relevante para se identificar algumas coisas importantes da obra do autor, do estilo e do contexto literário. E também as figuras de linguagem, tá? As mesmas que eu mencionei quando falei de poema. Agora sim, vamos dar uma passada rápida pelas obras, por cada uma delas, com base em uma divisão, não uma divisão histórica, tá? Tem várias maneiras da gente fazer essa divisão para estudar de uma forma didática. Mas aqui eu vou propor uma divisão por eixo temático, que eu acho que é uma divisão interessante, também pensando na possibilidade de diálogo entre essas obras. Então, as primeiras obras que eu selecionei, eu chamei o eixo de eixo indivíduo. O que isso significa? Eles falam sobre o mesmo tema e esses temas, na verdade, enfocam, em alguma medida, o indivíduo, o eu. O primeiro livro é Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. É o primeiro livro de poemas do Drummond, publicado lá em 1930, então ele é um poeta da segunda geração modernista. E a gente precisa saber algumas coisas sobre isso, né? Primeiro de tudo, que o modernismo foi uma escola literária responsável por, acima de tudo, romper com a tradição literária. E isso implica algumas coisas muito importantes, como o uso do verso livre, o vocabulário mais próximo do cotidiano, alguns aspectos banais do cotidiano sendo relatados nas poesias, e também o uso da ironia, a crítica, alguns aspectos mais nacionalistas, porque o modernismo estava preocupado com isso, com formar, né, uma identidade nacional no aspecto artístico. E Drummond, como um modernista aí dessa segunda fase, em 1930 deu continuidade a essa primeira geração modernista que tinha essas preocupações que eu relatei anteriormente. Então, nesse início dele, né, em Alguma Poesia, já pelo título a gente observa essa tranquilidade, essa despreocupação, é alguma poesia, né, uma poesia qualquer.
Ele vem com o poema no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, com um monte de repetições que traz, né, o que traz essa incompreensão por parte das pessoas que estudavam poesia na época, entendiam de arte e achavam que aquilo não era arte, né? Então é importante a gente ter essa dimensão que esse poema representa uma continuidade aí da primeira geração modernista. E aí, o Drummond vai falar especificamente do indivíduo como? Ele vai falar do indivíduo gauche, palavra em francês, que significa esquerdo, errado, uma pessoa que não consegue se encaixar dentro da sociedade. Os críticos vão chamar esse eu do Drummond de eu todo retorcido, né? E aí a gente pensa no eu moderno, no sujeito moderno que não consegue se encaixar no mundo em que ele vive. Ele vai dizer, inclusive, no poema de 7 faces, em que as 7 estrofes representam as 7 faces da sua poesia, da sua obra, que o mundo é vasto, mas mais vasto é o coração, né? Então é o poeta, na verdade, o eu lírico, que não consegue, de fato, se encaixar dentro do mundo porque ele é maior do que esse mundo. A gente tem que pensar no poeta que está entre o mundo moderno e a tradição, entre a roça e o elevador. Então, ele vai trazer a temática da cidade, enquanto modernidade. Ele vai trazer a temática do homem, do sujeito melancólico dentro dessa cidade. Ele vai trazer a temática da urbanização, mas também vai trazer a temática do interior, da cidade de Tabira, onde ele nasceu, a cidade besta, né, que ele tem saudade. E da família, focalizando sempre o indivíduo nesses meios, nesses contextos. O indivíduo que não consegue, repito, se encaixar dentro de tudo isso, em meio a tudo isso. Então, essa é a primeira fase do Drummond, e é muito importante ter essa dimensão que isso vai mudar depois, né? Porque o Drummond vai fazer uma poesia mais social, depois uma poesia que discute mais a existência, mas num primeiro momento essas são as preocupações dele, ok? Alguma poesia é isso que tem que lembrar. E aí, é claro, ninguém vai ter decorado todos os poemas, mas uma vez que o poema tá lá, você tem que saber identificar. Olha, ele tá usando qual temática aqui? Ele tá discutindo a questão da melancolia, ele tá trazendo o eu todo retorcido, ou ele tá falando mais da cidade de onde ele morava, da família, com saudade, com essa preocupação de não conseguir se encontrar. Qual que é a temática que ele traz? Como que eu observo essa temática sendo construída por meio de recursos como o uso de figuras de linguagem, o uso de comparações? Como que eu observo a versificação dele, né? É mais próximo da primeira geração, então ele não tá tão preocupado com o verso fixo, né? Ele vai ter um verso mais livre, uma linguagem mais prosaica do cotidiano, então é isso que vocês têm que observar, tudo bem? Tem mais um cara que fala do eu muito bem, de uma maneira fantástica, que é o Graciliano Ramos. Então, a gente tem um segundo livro aí nessa minha lista do eixo indivíduo, que é Angústia, do Graciliano Ramos. Nós temos aí um romance intimista, né? O Graciliano Ramos também é um autor da segunda geração modernista, por isso que combina bastante aí com Drummond. Essa segunda geração é chamada de regionalista, porque ela vai falar das regiões do Brasil, mais especificamente do Nordeste, né? Claro que tem outras regiões sendo abordadas também, mas a maior parte dos romances que a gente conhece falam do Nordeste. Só que o Graciliano, ele não vai estar tão preocupado somente em trazer a região, e sim construir o indivíduo, né? Ele vai focalizar o indivíduo nessa região, analisando psicologicamente esse indivíduo, tá? No romance Angústia, a gente tem o Luiz da Silva, né, que é o narrador em primeira pessoa. Ele vai contar não acontecimentos que estão acontecendo naquele momento, mas acontecimentos que ele lembra. Então, é um livro todo cheio de flashbacks. Imagine uma pessoa que está passando por um problema muito tenso, né? Que está com dificuldades ali de ter um foco na sua vida e que tem várias lembranças que atormentam essa pessoa. Por isso que o livro se chama Angústia, né? A própria leitura é uma leitura angustiante. Com esses flashbacks,
a gente observa o uso de um tempo psicológico, né? Então, é por meio desse recurso que o narrador e o autor, num contexto maior, constrói a sua narrativa, tá? Então é importante vocês saberem disso. Que história, especificamente, ele vai contar? Ele vai analisar essas lembranças, esses acontecimentos que envolvem a história de amor dele com a Marina. A Marina, porque ele se apaixonou, ele ia se casar com ela, mas ela o trai com Julião Tavares, que representa é um personagem, mas ele representa toda uma questão, né, de crítica que o Graciliano faz às camadas sociais mais abastadas, e uma crítica política também que ele realiza, porque o Graciliano ele tinha um viés socialista, comunista dentro das suas narrativas. Então, ele vai abordar, né, essa questão da traição do Julião Tavares, da Marina com o Julião Tavares, e o assassinato do Julião Tavares por parte do Luiz da Silva. É esse assassinato que gera toda essa angústia, toda esses pensamentos, né, que são narrados ao longo da narrativa. Então, ele analisa essa situação central da vida dele no livro, tá? É importante a gente observar também a maneira como o personagem é construído de uma forma decadente pelo Graciliano Ramos. Então, a gente tem um momento em que o personagem vai dizer que o avô dele, que era o Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, olha o tamanho do nome, foi reduzido a Luiz da Silva, né? O avô dele, que era um fazendeiro, que tinha dinheiro, que tinha posses e tudo mais, foi reduzido, né, ao Luiz da Silva, que era um mero escritor frustrado, que era uma mera pessoa que trabalhava em repartição pública, né, um mero funcionário público. Então, ele traz essa questão da decadência social e da decadência por meio do personagem, tá? Então, é importante observar isso também. Nesse tempo psicológico, a gente tem o fluxo de consciência desse personagem e a proximidade desse personagem com os outros também. Então, por meio dele, nós conseguimos ter acesso aos pensamentos, às atitudes dos outros personagens. Isso é bastante relevante para a narrativa. E uma outra coisa, lembra que eu falei que tem uma questão relevante sobre o estilo do autor. O estilo do Graciliano é reconhecidamente seco, né? Então, só a gente lembrar lá do Vidas Secas, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, do Fabiano, que era aquele homem, né, macho, duro, que falava, assim, de uma maneira totalmente, mais, assim, simples, rude, né? Também comparar com o protagonista de São Bernardo, Paulo Honório, que a gente tem uma linguagem também mais dura, mais seca. No Angústia, a gente vai ter uma linguagem excessiva, uma linguagem que beira o subjetivo, né, de uma maneira intimista e que vai além do que o Graciliano costuma fazer. Então, fiquem atentos em comparações possíveis com outros livros do Graciliano em relação a esse aspecto da linguagem, tudo bem? Vamos agora para o terceiro e último livro desse eixo indivíduo. O livro é Campo Geral. Pra quem conhece deve estar achando estranho, né? Mas nossa, como assim Campo Geral no eixo indivíduo? Bom, Guimarães Rosa, que é o autor da novela Campo Geral, é um autor da terceira geração modernista que vai trazer de volta essa preocupação com o regionalismo, porque ele fala do sertão mineiro, então ele quer trazer essa região brasileira para poder mostrar a cultura, para poder valorizar a cultura, a linguagem, as histórias com E mesmo, do nosso povo brasileiro. Mas ele realiza isso com base em temas que são universais. Então, ele vai trazer temas universais como a discussão entre o bem e o mal, a discussão entre a vida e a morte, a discussão entre o certo e o errado, Deus e o diabo, etc. Temas que são, de fato, preocupações de todo mundo, certo? Então, com isso, ele vai trazer muitas coisas relacionadas ao indivíduo. Nessa novela, só é importante lembrar que o gênero novela ele é um gênero de tamanho, né, de dimensão intermediária entre o conto e o romance, tá? Então, essa novela foi publicada primeiro num livro chamado Corpo de Baile, depois foi publicada em Manuel Miguelin, e a gente tem, né, esse livro, na verdade, esse texto sendo cobrado aí na FUVEST como um texto único, tá? Então, não vamos pensar no livro como um todo, mas sim na novela especificamente.
ela conta o processo de amadurecimento do menino Miguelinho. E o processo de amadurecimento é um processo do indivíduo. É o indivíduo que vai passar da infância, da inocência, da percepção do mundo como algo belo, para o conhecimento daquilo que é ruim, para o conhecimento da morte, para o conhecimento de como as pessoas podem ser ruins. Então, esse processo de amadurecimento ele é contado ao longo da novela, tudo bem? É importante saber que o Miguelinho, ele é um menino que mora no sertão do Mutum e durante toda a infância dele ele vai tendo essas descobertas, né? E uma frustração, uma descoberta triste ali que acontece é quando o irmão dele morre. Então é nesse momento que o Miguelinho tem, né, esse amadurecimento. E apesar disso, apesar dessa situação tão triste, que é uma das situações tristes da novela, a narrativa ela é narrada de uma forma mais bonita do que a própria realidade, né? Então, por exemplo, o irmão dele morre porque ele pegou tétano. Isso denuncia problemas de higiene, problemas de estrutura, problemas de saúde pública que existiam naquele momento, né? Que estavam sendo retratados. E só que isso não é dito pelo Guimarães, porque o narrador ele narra de uma maneira comum, né? Como se fosse algo que aconteceu e que o Miguelinho aprendeu com isso e tudo bem. Então é como se fosse mais bonito do que a realidade, de uma maneira mais bonita do que a realidade, tá? Sobre a narração, não posso deixar de dizer que é uma narração em terceira pessoa, mas é uma narração onisciente. Então, olha que interessante. É o narrador, observador que tá narrando, mas a gente tem uma proximidade muito grande com o Miguelinho durante essa narração. Então, parece que tudo que ele tá falando, a gente tem acesso também aos pensamentos, também aos sentimentos, também às interpretações que o Miguelinho tem das coisas, tá? E é claro, como a gente tá falando de Guimarães Rosa, não tem como a gente não considerar os causos, as histórias, os provérbios que aparecem ao longo da narrativa e toda a representação da cultura brasileira no sertão mineiro dentro desse contexto aí da novela, tá? Também não podemos deixar de reparar na linguagem. Então, a linguagem totalmente trabalhada do Guimarães Rosa, tanto no aspecto de criação linguística, os famosos neologismos que a gente sabe que ele traz, como em recursos que ele vai usar para representar o regional, né? Então, eu já tinha mencionado os provérbios, os ditos populares, alguns aspectos que são do falar regional mesmo. E, além disso, ele pode também beirar para o poético. Então, não foi a única vez, em 2021, acho que foi, que caíram perguntas sobre as rimas, alguns recursos poéticos utilizados dentro da obra do Guimarães. Então, ele se preocupa com isso também. É importante vocês observarem. Tudo bem? Então, fechamos o eixo indivíduo. Vamos agora rapidamente para o eixo nação, que tem uma conexão, né? Acabei de falar da representação da cultura brasileira. Dentro do eixo nação, a gente tem a representação da história, né, de nações. Então, vou falar primeiro do Romanceiro da Inconfidência. Cecília Meirelles é autora do Romanceiro, poetisa da segunda geração modernista, só que era um pouco diferente do Drummond, porque ela tem uma pegada mais neossimbolista, né? Vai trazer aspectos como a musicalidade, aspectos como a sinestesia. Então, o uso dos sentidos, né, nessa poesia é algo que deixa muito rica a poesia. E também o transcendental, o espiritual, em toda a sua discussão sobre a efemeridade da vida, sobre a morte, a visão que ela trazia a respeito dessa realidade toda que ela tinha passado, né, com perdas que ela teve ao longo da sua vida, tá? O Romanceiro, especificamente, é não uma obra que vai trazer esses aspectos como algo principal. Então, a gente tem que pensar, eu sei isso de Cecília, é importante, mas eu preciso ter em mente o contexto maior do romanceiro, tá? Primeiro de tudo, o que é um romanceiro, né? Tem que ir pra prova sabendo disso. Então, o romanceiro, ele é um conjunto de romances. Romance, nesse caso aqui, não é um texto narrativo com uma grande extensão. Nesse caso, são poemas curtos,
De tradição popular, então, é um gênero medieval, romanceiro, então, esse conjunto dos romances. Há vários romances, vários poemas ao longo desse livro, ele é dividido em partes. E ele fala sobre a Inconfidência, que é Inconfidência, o movimento que aconteceu, ou que tentaram fazer com que o movimento acontecesse, chamado Inconfidência Mineira, no século XVIII, quando todo o Brasil estava se mobilizando para fazer movimentos que tornassem o país independente. A Cecília, ela escreveu esse texto todo com base em uma pesquisa que ela realizou, né? Uma pesquisa extensa que ela realizou. E é muito bonito o momento, inclusive, do livro, em que ela vai dizer, lá na apresentação do livro, que ela foi a Ouro Preto e teve meio que a sensação de que ela precisava escrever sobre aquilo, né? Então, ela traz muito da sua lírica, muito dos seus sentimentos para o texto em si. É um texto lírico, portanto, né? Porque todo cheio de poemas, com essa expressividade da Cecília, mas também um texto épico, porque ele fala do heroísmo das personagens históricas e desse momento, né, do Brasil. Então, um texto épico nesse sentido. E também, a gente pode também considerar um texto dramático, porque ele tem diálogos, ele tem aspectos que beiram a dramatização, tá? Isso é uma coisa importante, essa mistura de gêneros literários no texto. A participação dos personagens históricos também é algo muito relevante. E poetas, gente. Os poetas Árcades, Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, participou, né, dessa revolução, dessa tentativa de revolução. E ele aparece na narrativa, então é importante a gente saber. Só uma coisa, eu falei narrativa agora, mas ele aparece nos poemas, tá? E uma pergunta que pode aparecer, que é muito importante também, a gente tá falando de um momento histórico. Ele poderia ser contado de uma maneira objetiva, mas pela Cecília não. Ele é contado de uma maneira subjetiva. Então, observar essa subjetividade nos textos também é muito relevante, ok? Fechou, então, o Eixo Nação Romanceiro da Inconfidência. Também, pertencente ao Eixo Nação, a gente pode falar sobre o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Agora a gente sai do Brasil e vai para Portugal. A gente está falando de um poeta modernista português que fez parte da geração Orfeu, da geração Presença, então todo esse contexto, né, das revistas ali que tentaram, assim como no Brasil, fazer esse rompimento, essa ruptura com a tradição literária anterior. Ele é muito conhecido pelos heterônimos, né, que são as personalidades que ele cria para poder representar a sua multiplicidade do eu. Só que, ao analisar mensagem, a gente não tem que pensar nos heterônimos, porque quem escreve mensagem é o Fernando Pessoa ortônimo, ou seja, é ele mesmo, tá? É ele mesmo que escreve em que momento? O momento em que o modernismo português ainda está com uma visão saudosista. O que é esse saudosismo? É pensar como temática, trazer como temática o passado português, enaltecendo as grandes navegações, enaltecendo os feitos heróicos de Portugal. Então, é essa temática que ele vai trazer, tá? Além disso, é importante a gente observar como que a escrita de mensagem, primeiro a estrutura, depois a escrita, vai refletir essa preocupação saudosista, essa preocupação nacionalista, tá? E que está totalmente voltada, é importante pensar também ao contexto histórico, que é a vinda de um regime autoritário lá para Portugal, tá? Então, como que ele vai representar isso? Ele vai dividir o texto em 3 partes. Primeira parte, brasão, em que ele vai fazer toda uma retomada das famílias portuguesas, de toda a relevância que Portugal teve historicamente. Em Mar Português, que é a segunda parte, ele vai falar especificamente das grandes navegações, dos feitos heróicos de Portugal. E no Encoberto, que é a última parte, ele vai recriar especificamente o mito do sebastianismo, com uma mensagem de esperança nesse momento turbulento que Portugal estava passando. Então, saber o que foram as grandes navegações, saber o papel de Portugal em tudo isso, saber a visão de heroísmo que se tinha da Europa e de Portugal especificamente é muito importante. E saber sobre o mito do sebastianismo também. Então, o rei Dom Sebastião, que sumiu numa batalha na África, e que as pessoas
tem mesmo, né, até hoje, essa questão de cultuar esse rei, porque ele é visto como um messias, né, que vai trazer de volta esse momento bom de Portugal, tudo bem? Outra coisa relevante, esse texto, ele faz um diálogo muito direto com Camões, tá, com os Lusíadas, não só por ter esse tom épico de falar de Portugal com esse aspecto heróico, mas também por trazer de volta a questão do sebastianismo, a questão estrutural, né? Então, uma história contada em versos, totalmente épico, então é importante a gente lembrar disso. Só que, se a gente for ler, né, embora tenha essa temática épica, a estrutura também semelhante, a gente vai ter uma lírica muito importante também nos textos. Então, é importante observar essa mistura entre épica e lírica no texto, tá? Sobre o saudosismo, só faltou falar uma coisa. Vamos lembrar daquele poema Mar Português, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Nesse poema, ele usa diversos recursos para remeter ao passado de Portugal na linguagem. Então, por exemplo, nele com 2 L's, português com Z, abismo, né? Com Y. Então, ele vai trabalhando o uso desses arcaísmos, não se esqueçam dessa palavra, ao longo do livro todo, tá? Para poder remeter a esse passado português. Tudo bem? Então, mensagem é isso. Vamos ao 6º livro rapidamente. Terra Sonâmbula, ainda em relação... Vamos lá? Terra Sonâmbula, ainda em relação a esse aspecto do eixo nação. Bom, Terra Sonâmbula é um romance de Mia Couto, autor moçambicano. Ele vai retratar a perambulação de 2 pessoas, um idoso e uma criança, né? O Tuahir, que é o idoso, o Mandinga, que é uma criança, durante a Guerra Civil de Moçambique, após Moçambique ter, também por meio de uma guerra, conseguido se tornar independente. Então, a nação está aí, né? Nesse aspecto de retratar a realidade, né? Essa questão de Moçambique, da Guerra Civil especificamente, mas com uma tentativa de trazer a história, a cultura, a língua do país por meio das narrativas orais. Então, ao trazer, né, essa perambulação, essa conversa entre os dois, e por que eles andam juntos? Porque todo mundo que eles conhecem já tinha morrido. Então, tudo isso, né, remete a essa realidade, né, de Moçambique, e a oralidade é super relevante aí nesse texto. É também importante perceber a representação da identidade, né, de Moçambique dentro desse contexto. Queria falar também sobre a metáfora do sono e a metáfora do sonho que aparecem na narrativa. Então, a Terra é sonâmbula porque ela não consegue acordar, ela não consegue melhorar, ela não consegue sair de onde ela se encontra. É a primeira vez que esse livro vai ser cobrado na FUVEST, mas ele estava sendo cobrado na Unicamp até o ano passado. Então, vocês têm um respaldo, vocês conseguem pesquisar, se vocês quiserem textos que tenham caído na Unicamp, mas de maneira geral são esses os pontos, tá? Então pensar na questão da oralidade, da tradição oral, pensar na questão das línguas, né, da língua especificamente, aí sendo abordada a identidade, a história de Moçambique. E é claro, gente, a parte mais linda, a leitura como consolo, né, porque o menininho, o Mandinga, ele encontra um caderno do Kinzu, que é um outro personagem, e as narrativas que acontecem em paralelo vão mostrando pra gente esses acontecimentos, essas narrativas se intercruzam. É importante pensar que esses cadernos, eles são consolo nesse momento da guerra para os personagens, e o Kinzu é de alguma maneira relacionado com o Mudinga, então esse aspecto também entre as personagens é relevante, tá? Então, sobre Terra Sonâmbula é isso. Agora, rapidamente, vou dar uma passada sobre o eixo críticas, perdão. Primeira obra, Quincas Borba, né? A obra realista do Machado de Assis, um dos romances da tríade realista dele. Nessa obra, a gente tem a trajetória do professor Rubião,
que ficou lá responsável por cuidar, né, do Quincas Borba. E o Quincas Borba deixou a sua herança para o Rubião, depois de ter passado para ele, transmitido para ele todo o conhecimento que ele tinha em vida. O Quincas Borba era um filósofo, então ele passa para ele o conhecimento da filosofia do humanitismo, cuja frase central é: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Com isso ele quer dizer que tudo aquilo que você vai realizar, né, meio que por instinto, e que não importa onde você vai chegar com isso, não importa os extremos não importam, você tem que fazer o que você precisar fazer para sobreviver, né? E no fim, quem fica com as batatas é o vencedor, né? E as batatas representando ali qualquer coisa que você precise para sobreviver. Com isso, a gente tem uma crítica explícita à burguesia, porque tem sempre essa necessidade, né, de sobrevivência, de ser melhor que o outro, de ter mais do que o outro. E a gente tem duas figuras super relevantes nessa narrativa que vão representar a burguesia especificamente, que é a Sofia Palha e o Cristiano Palha. Eles roubam toda a herança do Rubião, no final o Rubião fica sem nada. É claro que eu contei, estou contando isso de uma maneira muito resumida, mas tem toda uma história, né? E aí o que vai acontecer? O Rubião e a Sofia ficam com a herança, e o Rubião e a Sofia, não, perdão. Cristiano e a Sofia ficam com herança, Rubião fica miserável, pobre, morre, né? Ao vencido, ódio a compaixão, e quem venceu, no fim das contas, é a burguesia, tá? Isso é uma crítica social que o Machado faz, e é importante a gente observar ao longo dessa narrativa a descrição dos personagens, que é muito relevante. O uso do discurso indireto livre em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa vai fazer lá esse discurso indireto livre, trazendo todo um aspecto, né, dessa crítica aí por meio do narrador. O uso da ironia machadiana, o uso do pessimismo do Machado de Assis. Então, tudo isso tem que ser observado, tá? Uma coisa bem importante é que Quincas Borba caiu muito na última prova, então vocês podem ficar, talvez, mais tranquilos em relação a Quincas Borba, tá? Penúltimo, Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. Tem muita coisa pra falar dos poemas escolhidos, porque são muitos poemas e tipos diferentes de poemas. Mas eu vou tentar focalizar as questões mais relevantes aqui rapidinho e, principalmente, o que me fez colocá-lo no eixo críticas, né? Que é a poesia satírica do Gregório de Matos. Então, primeira coisa, por que é importante o Gregório? Poeta barroco. Barroco foi o primeiro movimento de fato literário que aconteceu no Brasil, né, de fato artístico que aconteceu no Brasil. Gregório de Matos foi o primeiro poeta brasileiro de fato reconhecido com uma obra extensa, né? Ele vai criticar todas as camadas sociais do período em que ele se insere. Que período é esse? A gente tem que saber, né, que o Barroco ele acontece no momento ali da Contra-Reforma, então tem um momento de tensão que vai se refletir na narrativa e nas poesias, né, no caso do Gregório especificamente. Esses contrastes, essa contradição vai se refletir por meio do uso muito recorrente de figuras de linguagem como antítese, o paradoxo, né? Toda essa complexidade do pensamento vai ser manifestada no cultismo e no conceptismo, que são duas tendências importantes aí, né? Por meio do jogo de palavras e do jogo de ideias. Só para exemplificar aquele poema bem conhecido, né, em que ele faz uma comparação da vida, né, da passagem da vida com o sol e o dia, enfim, ele vai dizer: mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê a constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância, né? Então olha como ele utiliza palavras totalmente opostas ou ideias opostas para poder metaforizar aquilo que ele quer transmitir, tá? Então é mais ou menos isso que vocês têm que observar. Pensar que o Barroco trabalha com sonetos, né? Então saber identificar a versificação, saber identificar a rima, para além desses recursos que abordam aí o cultismo e o conceptismo do que eu acabei de falar.
Tipos de poesia: poesia sacro-religiosa, né? Uma poesia que se volta mais para esse aspecto religioso, em que o eu lírico vai pedir perdão, vai reconhecer os seus erros, né? Pequei, Senhor, não porque pecado. Lírico, a poesia lírica amorosa e também a poesia lírica reflexiva, né? Então, observar aspectos como a descrição feminina, um lado mais erótico que aparece, né, na poesia lírico-amorosa, e reflexiva, mais voltada para esse lado da efemeridade da vida, do carpe diem, que é uma coisa que vai aparecer mais a fundo no arcadismo, mas que já aparece no barroco, tá? Então é importante lembrar. E por fim, a mais importante aqui pra gente é a satírica, tá? A poesia que faz ironia, que faz crítica social explícita, com o uso de palavras, inclusive até de baixo calão, e por esse motivo ele foi considerado, né, foi chamado de boca do inferno. E a sua universalidade e a sua atualidade, eu acho que é a coisa mais relevante aí da poesia satírica do Gregório de Matos, ok? E lembrando que ele critica todas as camadas, e principalmente o sistema colonial lá na Bahia, quando ele era poeta, naquele período. Tudo bem? Para finalizar, nos últimos 3 minutos, para sobrar 5 minutinhos pelo menos para vocês comentarem, o último livro é o 9 Noites. Coloquei também nesse eixo das críticas, porque ele vai, como representante da literatura contemporânea, trazer alguns aspectos de crítica social e política, tá? Então é importante observar ele dentro desse espectro. O autor é o Bernardo de Carvalho. Ele vai trazer uma mistura, né, entre o romance, na verdade é chamado de romance-reportagem, então a gente tem uma mistura ali entre a ficção e a realidade. No próprio livro ele diz que é ficção, tá? Mas o livro tem um núcleo que é real, que é a história do Boel Quain, um antropólogo que morreu aqui no Brasil, e aí tem toda uma discussão sobre se foi um suicídio ou não. E aí a gente tem um livro que traz vários olhares sobre o mesmo fato. Tem o narrador do livro mesmo, tem as várias cartas que aparecem sobre o personagem, tem o olhar de um segundo narrador que teria tido contato com o Boel Quain em vida. Tem um aspecto muito relevante, que é a crítica à idealização, sobretudo a idealização do indígena. E dentro disso a gente tem uma representação do indígena muito próxima de questões atuais também do Brasil e que fazem conexão com visões que existem no Brasil hoje sobre o indígena. Tudo bem? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que analisar. E pensando em literatura contemporânea, tem que abrir, né, para todo esse hibridismo, toda essa mistura que aparece na narrativa, ok?